para mais uma aula. Vamos lá para mais uma aula sobre fotografia. Hoje esse slide aqui, essa apresentação, uma apresentação que vai tentar explicar para vocês o que é a fotografia. A gente já falou um pouco do que é a imagem, né, que é a precursora da fotografia, e agora a gente vai falar do que é a fotografia, já introduzindo essa questão da fotografia na igreja. Beleza? Bom, o que é uma imagem? Artefatos que pretendem representar alguma coisa. Se você assistiu a nossa aula sobre o que é imagem, você entende que ela é uma superfície que sempre pretende representar algo. A imagem sai da onde, gente? A imagem é produzida pelo homem a partir da imaginação. Todos nós temos capacidade de imaginar. Se eu falo para você uma palavra qualquer, tipo martelo, já vem na sua cabeça a imagem de um martelo. Ou seja, a nossa cabeça, o nosso cérebro é uma fonte inesgotável de produção de imagem. E essa fonte inesgotável de produção de imagem chama-se imaginação. A imaginação também pode ser definida, eu gosto muito dessa definição, de dizer que é a capacidade de tornar visível aquilo que não se vê. Ou seja, a gente imagina quando a gente percebe que a gente não vai ver. Então a gente coloca o quê? Uma imagem no lugar. Se eu disser para você assim, ó, semana que vem nós vamos fazer um passeio pelo centro da cidade, se a gente não tivesse com o corona, obviamente, a gente faria um passeio pelo centro da cidade para fotografar, você automaticamente começaria a imaginar como que seria esse passeio, quais cenas você encontraria, quais fotografias você tiraria, né? Quais fotografias você iria produzir. Ou seja, o que está acontecendo nesse momento é a sua capacidade imensa de fazer o teu cérebro produzir uma cena daquilo que você não está vendo. Por isso nós imaginamos. Então, a imaginação é a capacidade de tornar visível aquilo que não se vê. Ela é fonte do quê? Da imagem. Sendo uma fonte da imagem, o que isso tem a ver com fotografia? Tudo. Por ser uma imagem, a fotografia então é a concretização do imaginário de alguém que pretende representar alguma coisa. Entendeu o que é foto? Foto é simples, gente. Foto é muito fácil de entender. Foto é quando eu concretizo a minha imaginação. Eu pensei algo e materializei isso a partir da fotografia. O que eu uso no meio desse processo? Câmeras e técnicas, linguagem fotográfica para poder colocar tudo isso em ordem. Mas o princípio é sempre o mesmo. Penso, fotografo. Penso, fotografo. Não só fotografo, hein? Se eu só fotografar, sabe o que eu estou fazendo? Estou criando uma imagem qualquer, um registro, mas que não tem sentido. Não significa que eu não vá produzir uma imagem se eu não pensar antes, mas ela não terá sentido. Então, isso é importante na fotografia. Fotografia é uma imagem, mas ela tem que ser uma concretização do que, gente? Da sua imaginação, daquilo que você pensa antes. Quando eu vou fotografar na igreja, quando eu estou na escala e vou fotografar uma missa no domingo, por exemplo, eu já começo a imaginar. Na quinta-feira, por aí, eu já começo a imaginar. O que eu vou encontrar pela frente? Quais são as pessoas que estarão lá? O que eu vou poder fotografar? Como que isso vai acontecer? Então, o que eu estou provocando aqui? Eu estou provocando a minha mente para ela criar uma série de imagens, e essa série de imagens, que pode ser que batam ou não lá na hora, mas eu já estarei preparado, eu já terei uma referência para poder fotografar. Gente, a nossa fotografia começa então muito antes da própria fotografia. Ou seja, ela começa a partir do momento que meu cérebro começa então a pensar e a criar essas imagens a partir da imaginação. Entendeu o que é foto? Foto é isso, gente. Concretização do nosso imaginário. Valeu, vamos para a próxima. Se nós pudermos colocar então em uma definição, é muito mais do que um arquivo digital, né? É muito mais do que a gente pegar isso e colocar num papel. A fotografia é uma materialização daquilo que eu penso, daquilo que eu olho. Essa foto aqui, ó, do Padre Rodrigo fazendo durante a consagração, né? Acho que logo após a consagração, ele é uma fotografia que eu lembro bem. Que eu produzi essa fotografia num acampamento, né? Era uma missa campal lá no centro de formação, num dos acampamentos. E eu lembro bem que eu estava de frente para ele fotografando, e eu imediatamente, quando eu fiz a primeira foto de frente, né? Eu de repente parei e falei assim, cara, deveria ficar legal uma foto se eu fizesse do outro lado,
né, pegando alguém de fundo e o padre em primeiro plano. Bom, tá aí a foto. Ou seja, pensei, fui lá e concretizei. Aí você pode perguntar assim, Mancuso, sempre dá certo? Nem sempre dá certo, gente. Nem sempre, porque a minha cabeça é muito louca. A sua cabeça é muito doida. Ela pensa muito mais do que executa, né? Então, nem sempre que a gente vai pensar vai dar certo na foto. Mas pensar já é um bom começo. Firmeza? Vamos para. Olha só, não é uma ação mecânica só, mas ela pode acontecer, né? Você pode até registrar alguma coisa se ela não tiver, basicamente, um pensamento anterior, ou se não tiver um processo de cognição, de raciocínio, você vai ter só um registro. Isso acontece naturalmente. Até mesmo macacos podem fazer isso. Esse daí é o macaco Naruto. Esse macaco, ele produziu essa própria foto dele, ou seja, ele fez uma selfie dele, usando a câmera de um fotógrafo naturalista chamado David Slater. E inclusive gerou uma confusão enorme essa fotografia, porque ela ficou maravilhosa, ficou muito boa. O David Slater usou essa fotografia em várias publicações, né? Porque ele estava justamente produzindo uma série de fotografias de natureza, e ele fez várias fotografias ali desse bando de macacos, tal, não sei o quê, mas em algum momento ele deixou a câmera parada e o Naruto pegou a câmera e fez uma selfie. Quando o David descarregou as fotos, ele viu essa foto e ele falou, cara, essa foto não foi eu que fiz, e ele chegou à conclusão que então foi o macaco que tinha feito isso. Acontece que ele usou essa fotografia, ganhou dinheiro com ela, mas a PETA, que é aquela organização de pessoas pelo tratamento ético de animais, se não me engano, PETA, né, uma organização internacional, ela entrou na justiça contra o David Slater, querendo que ele dedicasse parte dos direitos autorais, ou totalmente os direitos autorais, para o macaco, né? Ou seja, no caso seria, na verdade, para as entidades que combatem, né, que tentam proteger a vida silvestre, especialmente lá na Malásia, que foi onde ele produziu essa foto. E olha só, né? Isso gerou muita confusão, gerou um processo gigante que terminou com um acordo. O David Slater concordou em ceder sempre, todas as vezes que ele ganhasse algum dinheiro com essa foto, ele cederia 25%, né, dos ganhos para as organizações de prevenção, de combate, enfim, aos maus tratos contra os animais. Então, você vê, né, que uma foto como essa acabou gerando tudo isso. Mas o assunto não é exatamente esse. O que eu quero só colocar como ponto de partida é que, poxa, não é uma ação mecânica, embora ela possa até colocar algumas conclusões, né? Ou seja, a fotografia, ela pode até acontecer naturalmente, mas, gente, a fotografia é sempre um arranjo mental consciente e, portanto, intencional do cérebro humano, que depois vai ser o quê? Concretizado pela câmera. Quando você vê uma foto como essa, dessa mulher rezando, você pensa imediatamente que todo esse enquadramento, toda essa cena, todo esse ajuste de cor, de luz, de ângulo, tudo isso, gente, não aconteceu por acaso. Aconteceu porque foi pensado, aconteceu porque foi elaborado na minha cabeça primeiro, para depois ser concretizado pela câmera. Volto a dizer, sempre dá certo? Nem sempre dá certo, mas a gente pensar antes é um bom começo. Vamos para frente. Fotografar, portanto, é deixar o que, gente? A mente imaginar. Eu diria também que fotografia é tudo aquilo que você quer que seja. Fotografia, então, é tudo aquilo que você quer que seja. Porque se você deixar a mente imaginar, se você provocar a sua mente antes de produzir a foto, você tem uma foto muito melhor do que você chegar lá e ter que descobrir a imagem de uma hora para outra. Beleza? A fotografia é um arranjo mental, uma produção mental de cena a partir de todos os sentidos. E não é somente o nosso olhar que conduz. Eu tenho que pensar sempre que eu estou num ambiente e esse ambiente gera para mim sons, esse ambiente gera para mim paladares, esse ambiente gera para mim cheiros, esse ambiente tem tato, esse ambiente também me provoca a questão visual. Mas, gente, eu tenho sempre sentidos. Não vá produzir uma foto somente com o seu olhar. Você está desconsiderando 4 grandes sentidos que são importantíssimos na sua foto. Quando eu estou numa igreja, quando eu estou em uma região, tipo, quando eu estou em qualquer evento religioso, pode ser num acampamento, pode ser num retiro, pode ser numa missa,
eu estou com meus 5 sentidos ligados, porque necessariamente eu estou ouvindo as coisas, necessariamente eu estou sentindo o cheiro de alguma coisa, necessariamente eu não estou sentindo o paladar, não estou lambendo nada, mas aquilo para mim me dá a sensação de paladar. Eu tenho o tato, que é muito forte, é muito relevante numa fotografia. E eu tenho, logicamente, o olhar. Mas, cara, tem muita gente que fotografa mal porque só usa o quê? Só usa o olhar. Não consegue pensar com os outros 4 sentidos. Então, sabe, de repente você está na missa e vem aquele cheiro do incenso. Cara, é hora de fotografar o incenso. Por quê? Porque está chamando a atenção naquele momento. Exato. Às vezes você está de longe, vendo uma cena, você vê a igreja lotada, assim, só aquele monte de cabeça, assim, ó. Um monte de gente, um monte de gente. Aquilo, gente, é textura. Aquilo tem uma textura. Se você produzir uma foto fechada, só no pessoal que está sentado ali nos bancos, você vai conseguir ter um padrão, você tem uma textura jogada ali no meio. Quer dizer, você às vezes começa a ouvir uma situação espetacular. E aí você fala assim, cara, que música linda, que música que tá me tocando, que música que tá me pegando. Não é hora de você ir lá fazer uma foto do Ministério da Música, porque se aquela música tá pegando naquela hora, é a hora que eles estão mais concentrados, é a hora que eles estão mais fervorosos, é a hora da gente produzir a foto ali. Então, eu não posso desconsiderar meus 4 sentidos principais além do olhar. Então, gente, fotografar é pensar com os 5 sentidos. O corpo humano é composto de 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Fazem parte do nosso sistema sensorial. Isso é responsável por mandar muitas informações para o meu cérebro. Meu cérebro transforma isso em decodificações. Ele vai imaginar, ele vai produzir cena e eu vou então fotografar. É a hora que eu tenho para usar todo esse meu aparato mental. Quando eu falo um arranjo mental, eu não estou falando então só de olhar. Eu estou falando também de todos os 5 sentidos, juntos, trabalhando juntos. Por isso, gente, que eu estou concentrado, eu estou forte. Quando você me vê na igreja, você não me vê olhando para cima, né, esperando alguma coisa, chateado, emburrado no canto. Não, cara, eu estou toda hora ali, ó, sentindo. É como se eu estivesse numa natureza fechada, né? Ou seja, eu estou numa mata fechada e eu estou ali com meus 5 sentidos totalmente abertos para poder fazer a minha foto e também para sobreviver, obviamente, né? Quando a gente está num lugar desse. Então, a gente faz muita força com os 5 sentidos para produzir uma boa fotografia. Firmeza? Guarda isso, é muito importante para a sua produção gráfica futura. A câmera, então, gente, é só um recurso, não uma condição para boa fotografia. Por isso que eu falei para vocês, muita gente entrou nesse grupo para poder fotografar só com o celular. Eu garanto que você faz foto com o celular. É claro que se você quiser fazer uma imagem mais puxada, uma imagem lá do fundo da igreja, só com o seu celular, você não vai conseguir. Você teria que ter uma teleobjetiva. Mas aí é uma foto que você não tem como opção. Vai fazer outras. Vai usar outras possibilidades. Você tem 5 sentidos, você tem 5 grandes possibilidades de produzir uma grande foto. A câmera é um recurso e não uma condição para uma boa fotografia. Não adianta você falar assim, eu tenho um mega blaster equipamento aqui e não consigo fotografar. Sim, você não consegue fotografar porque você está desconsiderando a principal forma de produzir uma boa fotografia, que é pensar. Ou seja, você está jogando tudo isso para cima da câmera. A câmera não tem essa obrigação de produzir uma boa foto para você. Ela é só um equipamento. Quem tem a obrigação de produzir uma boa foto para você é o seu cérebro, é você mesmo. Ou seja, é pensar com todos os sentidos. O olhar não é exclusivamente responsável pela foto, a gente acabou de falar. E a gente precisa ter também sorte. Mas, gente, só sorte não resolve. Você só vai aproveitar a sorte, e a gente tem que contar com a sorte, especialmente quando a gente está num momento de muita movimentação, como é uma missa, como é um evento religioso, a gente tem que contar com a sorte. Mas eu só vou conseguir aproveitar a sorte se eu estiver preparado. Ansel Adams, ele é um dos maiores fotógrafos do século XX, já morreu, mas ele deixou um legado fantástico com relação à fotografia, né? Especialmente fotografia em preto e branco. E ele dizia sempre que a sorte favorece a mente preparada. Tanto que quando ele produziu essa fotografia aqui, a fotografia chama Moonlight,
é uma fotografia que você pode observar, é uma fotografia feita à noite, em longa exposição, que consegue mostrar a lua em cima de um vilarejo, né, de um povoadozinho que tinha ali na região do Yosemite Valley, nos Estados Unidos. Essa fotografia foi produzida por ele depois de um longo tempo pensando nessa imagem. Então ele conta, tem um documentário que eu assisti dele, é um documentário que tá até disponível no YouTube, embora ele esteja no YouTube, ele está em inglês. Eu assisti uma vez em um desses canais aí de tipo Futura, assim, esse documentário, e ele fala sobre essa fotografia e ele explica que essa fotografia foi gerada depois de um bom tempo em que ele ficava pensando assim, nossa, um dia a lua pode subir nesse lugar aqui à noite e me dar uma boa foto, né? Então, o que estava acontecendo ali, gente? O que ele estava fazendo? A mente dele estava o tempo todo sempre pensando nessa imagem, pensando nessa imagem, pensando nessa imagem, pensando nessa imagem. Um dia, a sorte favoreceu o Ansel Adams. Ele passando por ali, a lua estava lá no lugar certinho, no lugar que ele queria, e ele conseguiu colocar a câmera dele, e ele fez uma das maiores fotos do século XX, que é essa daí. Ou seja, a sorte apareceu para ele, mas só deu certo porque a mente dele estava preparada para fazer essa fotografia. Por que ela é uma das grandes fotografias do século XX, professor? Eu já vi fotos de lua muito maiores, você pode perguntar. E eu digo, eu também já vi fotos muito melhores, muito mais legais, luas assim espetaculares, dá para ver a cratera, dá para ver São Jorge, dá para ver todo mundo na lua. Porém, gente, nós estamos falando de uma foto feita na década de 50, na década de 50 e 60, em que a gente não tinha o equipamento que a gente tem hoje, não tínhamos grandes teleobjetivos, e tem outro detalhe, para fazer uma longa exposição dessa, em que você consegue ver um pouquinho, que tem uma definição na lua ali, ó, você está vendo que tem uma sombrinha na lua, que ela não está estourada, que ela tem definição embaixo, no povoado, que ela tem definição ali naquela jogada sensacional das nuvens, porque elas estão em movimento, ou seja, se ele fez em longa exposição, a imagem ficou em movimento. Cara, essa foto é uma foto que tem uma técnica espetacular. Então, ela é sensacional mesmo, assim, uma das melhores fotos de lua de todos os tempos. Porém, a gente tem que lembrar as condições em que isso daí foi feito. Só para a gente fixar então, gente, a sorte é bom, acontece, a gente espera ela, mas a sorte só favorece a mente preparada. Ela não favorece quem está moscando, beleza? Vamos para mais algumas imagens. Eu vou até tirar aqui um pouquinho o videozinho só para você poder acompanhar essas fotos. Então, quer dizer, ó, essa é uma fotografia que eu fiz ainda no começo do dia, pescadores já saindo para o trabalho. Quer dizer, é uma fotografia que foi feita aproveitando a luz da manhã, tentando trabalhar um contraluz. É uma imagem que foi pensada originalmente. Todas as vezes que eu tô, isso aí faz parte, essa foto faz parte de um projeto documental que eu tenho há 13 anos já no litoral norte do Paraná, que eu fotografo esses pescadores. Então, 1 ou 2 vezes por ano eu vou para lá, passo alguns dias fotografando esse pessoal, e eles e toda vez que eu vou lá, ou seja, eles me dão uma série de cenas, né? Eles me dão entre aspas, porque eu tenho que ficar pensando essas cenas. Então eu vou criando, vou olhando, vou pensando e depois eu vou fotografando. Então é isso que a gente tem que pensar da fotografia. A gente pensa e depois concretiza. Essa fotografia aqui, ó, que a gente está vendo ali da igreja, foi uma fotografia que eu estava passando para ir para uma reunião lá na secretaria, uma reunião qualquer ali na secretaria da paróquia, e eu passei, estava na época da florada dessa árvore aí, da sibipiruna, se não me engano, e essa florada estava deixando ali aquela região da igreja com um tapete assim extremamente amarelão. O pessoal da limpeza odeia isso, mas quando eu olhei, eu falei, nossa, que tapete massa, que hora legal de eu fazer uma fachada da igreja, né? E aí eu fiz essa foto, ela deu uma estouradinha em cima e tal, mas depois a gente trabalhou um pouquinho na edição. Mas, gente, é uma fotografia que foi usada bastante para apresentar a nossa paróquia em vários lugares, né? Seja em rede social, como também em publicações. Essa foto aqui é uma foto que também, ó, pensa antes, faz depois. Eu vou dizer para você,
ela é maravilhosa, ela é um contraluz sensacional. Eu adoro contraluz, eu mostro muita foto de contraluz porque é uma técnica que eu acho sensacional. Vou ensinar todo mundo depois a produzir um contraluz. Mas, gente, vou dizer para você, essa foto aqui, ó, foi produzida, sabe aonde? Num terreno baldio, muito mequetrefe, do lado da casa da minha mãe. Todo dia que eu passava ali para deixar minhas crianças antes de trabalhar, eu olhava para esse terreno e tinha essa cerca lá no fundo. Essa cerca estava ali e eu falava assim, nossa, mas esse monte de arame farpado dá sempre uma foto bacana, né? Sempre uma foto legal, mas assim, nunca tinha aparecido um momento legal, um momento certo. Um dia eu tô passando lá, cara, e o sol tá baixando bem nessa direção. Você pode ver bem aqui no cantinho esquerdo da foto, o sol tá ali, né? Quando o sol baixou forte, cara, quando ele tava lá no finalzinho já, quase se pondo, eu falei, é a hora dessa fotografia. Fui até lá, atravessei todo o terreno, encostei bem a foto perto da cerca e aí produzi essa imagem. Ela encheu o quadro, né, com os arames farpados e aí eu produzi a cena. Uma das fotografias mais legais que eu já fiz e ó, num lugar extremamente ridículo, né? Ou seja, o que manda então, gente, não é o lugar, não é a câmera, é como você pensa essa imagem, como você consegue traduzir esse pensamento numa cena. Essa fotografia aqui também é uma fotografia da minha filha e eu gosto muito dessa foto porque também ela parte de um princípio de que eu estou pensando antes e fotografando depois. E um dia ela estava ali tomando banho e eu arrumando alguma coisa no banheiro dela, acho que estava arrumando a torneira do banheiro dela, e ela, sem querer, encostou a mão no box. Quando ela encostou a mão no box, eu falei assim, opa, tem uma cena aqui. E aí eu já fui para lá, peguei o celular, sim, eu fiz essa foto de celular, então para você ver que não é necessário mega câmeras para poder fazer uma boa foto. Peguei o celular e falei assim, Maria, faz uma coisa. A hora que ela viu que eu tava com o celular, ela já falou assim, ai pai, não acredito. Meus filhos ficam todos loucos, né? Porque quando eu pego câmera ou celular, eles já sabem que eles vão ser cobaia. Aí, o que acontece? Eu falei, encosta as duas mãos aí no vidro. Ela encostou e aí, assim, naturalmente ela deu uma caidinha na cabeça. Ficou uma foto muito bacana, uma foto assim de momento, uma foto de família, né? Essa foto tá aqui em casa, em algum lugar, em algum porta-retrato, e é um momento assim interessante pra gente, assim, né? É uma foto pensada antes. Essa foto aqui, que também foi muito comentada quando eu postei nas redes sociais, também é você poder aproveitar o momento. Aqui é aquela igreja que tem lá no Campus 3, no Santuário Morada de Deus. Ali é uma igreja espetacular. Se você não foi, você tem que ir lá conhecer. Eu não sei se agora deve estar aberto, não deve estar aberto, mas é uma igreja sensacional que dá um reflexo, dá um espelho maravilhoso. E aí, gente, com celular também, uma fotografia feita com celular, a única coisa que eu consegui fazer aqui de importante foi, porque a fotografia estava quase pronta para mim, mas o que eu pensei antes foi que se eu encostasse o meu celular no chão e fizesse um ângulo diferente, sairia uma boa foto como saiu. Eu vou te ensinar depois a questão dos ângulos, dos enquadramentos, e você vai melhorar muito a sua fotografia, porque é o jeito da gente se posicionar que também produz uma boa fotografia. Aqui, Capela São Brás, no Parque Alexandrina, outra imagem que eu estou aproveitando muito bem o reflexo e a luminosidade que entra no espaço. Você pode perceber que é uma cena, é uma igreja pequena, é uma igreja belíssima, que tem uma entrada de luz muito legal, muito bacana e que, gente, tá ali, ó, né? Tá pronto para ser fotografada. Quando tem bastante gente nessa igreja, eu também já fiz boas fotos dela, aproveitando essa luz. Mas eu sempre tô ali. Quando eu entrei primeira vez nessa capela, eu falei assim, meu Deus do céu, nós vamos ter boas fotos aqui, porque essa luz amarela que entra no vitral é uma luz sensacional para a gente poder produzir uma boa foto. E aí que tá, eu tenho centenas de fotos dessa capela, eu não canso de fotografar lá, porque minha mente enlouquece quando eu chego por ali, né? Aqui, ó, essa foto eu também gosto muito, é da Catedral de São Sebastião, e é uma foto que também foi produzida com celular. Eu estava fazendo uma entrevista lá com alguém na época do Caminhando com Maria. Tinha um repórter lá fazendo entrevista do Caminhando com Maria, eu fui lá fazer a foto para a matéria, e eu estava fazendo a foto para a matéria com a minha câmera, mas de repente eu olhei assim essas luzes que estavam entrando assim na catedral, e eu falei, cara, daqui para lá
vai dar um efeito muito interessante, porque a catedral tem toda essa entrada de luz. Quando você entra ali na catedral, você percebe muitas vezes essa entrada de luz assim muito forte, né? Só que assim, a gente tem que ter um pouco de paciência para conseguir captar essas entradas de luz, né? Desde que você vá fazendo uma fotometria, eu vou ensinar depois como é que se faz uma fotometria dessa. Mas, gente, sempre também, o que eu estou querendo mostrar aqui a princípio para você é que uma foto pensada é sempre uma boa foto, né? Do mesmo jeito que essa fotografia eu fiz ali também na Catedral de São Sebastião, e se você puder perceber, é uma fotografia que está feita em uma poça d'água bem na frente da catedral. Essa fotografia ganhou um prêmio quando eu coloquei essa imagem em uma discussão certa vez, em que eu dizia que essa catedral ela deveria ser tombada pelo patrimônio histórico, né? É uma catedral, a Catedral São Sebastião já foi tombada, mas depois foi destombada para poder ser reformada. E eu sempre bati na tecla que, poxa, nós deveríamos ter a nossa catedral tombada, porque caso contrário ela está sempre relegada a uma condição muito ruim. A forma que eu achei para colocar essa condição ruim da catedral foi fazer essa foto jogada no chão, naquela pocinha de água bem sujinha, bem ruinzinha, né? E essa é a nossa condição hoje da catedral, que precisa ter realmente. Ela é super bem cuidada, ela é super bem amparada, mas ela tem que ter um cuidado também dos legisladores com relação ao patrimônio histórico. Gente, é isso. A fotografia é tudo aquilo que eu quero que seja. A fotografia é tudo aquilo que eu penso antes para depois produzir. Não podemos ignorar esse processo. Câmera é recurso, olhar, não posso ficar só com ele, eu tenho que usar todos os 5 sentidos. E a sorte, gente, favorece a mente preparada. Se eu estou pronto para produzir uma boa fotografia, quando ela aparece para mim, eu já faço. Entende? Então vamos nessa. Hoje você entendeu com essa aula o que é uma boa fotografia. Uma boa fotografia é um arranjo mental antes e depois concretizo com a câmera fotográfica. Fotografia é a materialização do nosso imaginário. Fotografia é tudo aquilo que eu quero que seja. Eu penso e depois executo com a câmera. Firmeza? Valeu, gente. Grande abraço para vocês.